definições básicas. Aqui não faz parte dos princípios, mas são coisas que vocês têm que saber. Primeiro, o que é uma unidade experimental? O que é uma unidade de qualquer coisa? Um indivíduo só. Um indivíduo só. Qual passa de medida? Uma medida. Uma medida. A unidade experimental é a menor parcela de alguma coisa que recebe um tratamento. Pode ser um pote, no caso de alimentação. Pode ser uma placa de crédito no laboratório. Pode ser um hectare de um experimento de campo. Pode ser 100 hectares de um experimento de campo. Pode ser uma pessoa. Pode ser uma célula da pessoa. Depende do que você está trabalhando. Mas sempre será a menor unidade que vai receber um tratamento. O tamanho dessa unidade experimental vai variar dependendo basicamente do que é que você está medindo, o que é que você está interessado em estudar. Se você está interessado em estudar alguma coisa de anatomia no nível do sistema gástrico, sistema respiratório, a sua unidade experimental vai ter que ser pelo menos o sistema. Não dá para você pegar o estômago da pessoa e dizer que ele é uma unidade experimental representando o sistema digestivo. Ele só é uma parte, pelo menos, do sistema digestivo inteiro. Mas se você está interessado no efeito de um determinado produto na pele, do epitélio do estômago, você pode ter somente as células, uma plaquinha, com algumas células, e lançar alguns produtos. Se você colocar Coca-Cola, o que é que acontece? Coca zero, Coca normal, Guaraná, chá. Você está interessado só ver a resposta na parede do sistema do estômago. E aí, pedaços de parede vão resolver. Eu posso estar interessado em avaliar o que acontece com inseticidas de contato. Ou seja, um inseticida que mata pelo contato com o inseto. Aí eu posso pegar diferentes folhas de uma mesma planta e colocar diferentes inseticidas. A unidade experimental aqui passa a ser a folha, não a planta. Mas se o meu inseticida for sistêmico, ou seja, é absorvido e circula na planta como um todo, eu não posso trabalhar com uma folha. Eu tenho que trabalhar pelo menos uma planta. O que eu vou usar como unidade experimental depende do que é que eu estou estudando. Acordou? É alarme para quando começar a dormir. É bom que também achou. Eu vou te pedir quando o outro estiver dormindo para fazer a mesma coisa, eu vou estar fora. Você está fazendo experimento de forra de cultura. Pastagens. Está interessado em medir o efeito daquele seu tratamento, daquela sua ocupação, daquela sua espécie forrageira sobre o animal. Tá? Você vai ter que ter uma pastagem de um tamanho tal que você possa colocar o animal para passar um certo tempo somente com aquela alimentação. É uma coisa. Não, você está interessado somente em ver o efeito do animal sobre a pastagem. Então você tem que submeter o animal, mas pode colocar uma área muito menor que não vai sustentar o animal o tempo todo, porque você só quer usar o animal para bater no pasto, para machucar o pasto para ver o que acontece. Professor, se for um estudo da diversidade de um indivíduo em uma determinada área, não se encaixa. Primeiro você vai precisar de área. Então você já sabe como pode examinar o nível de indivíduos. Segundo, determinado de área do quê? Não, eu quero ver diversidade de mato, certo? Não passagem. Então eu posso usar 10 metros quadrados? Diversidade da espécie de métodos. Pode ser diversidade de plantas diferentes, de mato, ou de qualquer coisa. Pode ser que eu possa trabalhar com 10 metros quadrados. Se eu quiser ver, por exemplo, diversidade de árvores na Amazônia, que tem uma média diversidade de populações
critério, assim que o nosso pisca-pisca parar, recursos. Talvez eu precise, na verdade, de uma área de 1 hectare para cada unidade experimental. Mas eu não tenho dinheiro para dar 1 hectare para cada unidade experimental. Aí eu vou tentar fazer uma conchancada para reduzir a área, para reduzir os custos, mas que também atenda o objetivo. Então não tem uma regra, tem que ser assim nossa. Aliás, quase tudo em estatística, experimentação, na verdade, não é estatística, mas tem que utilizar uma dose monstruosa de BS. Consenso. Lembrando que BS em inglês é bullshit. Quando a gente falar em BS, está falando BS brasileiro. Para quem não tiver identificado que é bullshit, merda de boi. Ou seja, besteira. BS brasileiro, bom senso. Para pensar. Isso em qualquer área do conhecimento. Na nossa área em particular, aí é que se aplica mesmo que nós temos uma variabilidade do próprio consultor. Ok? A menor unidade que recebe um determinado tratamento, uma determinada coisa que você está estudando, o tamanho vai depender do que é que você está estudando e do que é que você tem para estudar. Pensar em recursos na pesquisa não é um palavrão. Tá? Não é porque está com esse ou aquele outro governo que coloca esse valor ou aquele valor. Não é somente em reais ou dólares. É tempo para fazer as coisas. As células maiores exigem mais tempo. E o seu tempo, no futuro, o tempo dos seus orientados, é o recurso mais escasso que existe. Então você tem que otimizar isso aí. Seria melhor usar uma área maior. Seria, mas não vai dar para fazer dissertação universitária em 2 anos se usar a área maior. Não vai dar para fazer a tese de doutorado em 4 anos se usar a área maior. Terminou os 2 anos, hoje, o nosso sistema de avaliação da pós-graduação, o prazo de titulação não é um problema tão sério quanto era a prejudicar o problema. Terminou 2 anos, perdeu a bolsa. E aí é um limitante sério porque ele sabe fazer um paraquedas. Mesmo as bolsas não sendo maravilhosas, dão para a pessoa sobreviver. O próximo conceito é variável independente. Ela é independente porque não depende de nada. O resultado dela, o que ela é, não depende do outro. Depende de uma decisão sua, pesquisador. Eu quero estudar isso, porque eu acho que é importante. E essa variável aqui, esse tratamento aqui, aí pega que olha isso. Dose de nitrogênio, tipos de adubo nitrogenado, variedades de cana, variedades de uva, sistema de manejo de pastagem, sistema de preparo do solo. Todos esses são coisas que você decide quando está avaliando como vai fazer o projeto e vai aplicar independente de qualquer outra coisa. Por isso que ela é independente. A variável independente é o que a gente costuma chamar de tratamento. Por outro lado, o que é a variável dependente? Ela depende de quem? Quem é dependente depende de alguma coisa. Essas variáveis não são dependentes de cigarro, de álcool, de cocaína. Ela depende de quê? Está sendo estudado o objetivo. Depende do objetivo, sim. Mas além disso, eu estava falando da variável independente agora. Você escolheu. Você aplicou. Como é que você vai ver se ela tem um efeito ou não? Resultados. Você vai fazer medições, determinações. Quais são os dados que você quer, quais as informações? Que vão depender do que é que você está fazendo. É como se fosse um controle? Não. A variável dependente são os resultados.
unidades de nitrogênio. Como é que você vai medir? Cultura da planta, teor de proteína da planta, produtividade, a cor verde dela. Tem uma série de coisas que você vai medir, que você espera, você acha, espera você viajar, que vão ser modificadas em função do nitrogênio que você colocou. Então, uma planta que recebeu mais nitrogênio fica mais verde ou mais amarelo? Mais verde. Então, o tom de verde vai depender da quantidade de nitrogênio. Ela vai ficar mais alta ou mais baixa? Normalmente mais alta. Então, a altura da planta vai depender da quantidade de nitrogênio. Vai produzir mais ou menos? A produtividade depende da quantidade de nitrogênio. A variável dependente é o que a gente chama normalmente de variável. É o que a gente mede. Quais vão ser? Quantas vão ser? Aí você vai definir em função dos mecanismos que você acredita que estão envolvidos. Eu não tenho nada contra tirar foto, mas vocês têm o PDF, já pensa aí. Que vai ficar com uma qualidade bem melhor do que a foto desse pisca-pisca que está hoje. Quando eu bati a foto, ele já vai para Você vai premiar. Não tenho nada contra tirar foto, tá? Só que o PDF vai ficar melhor. Querem tirar foto? Fica à vontade. Não tenho nada contra. Só estou avisando desse tipo. Tem o PDF. Você normalmente mede várias coisas diferentes. Você tem variáveis diferentes. Por quê? Não teve um aumento na produtividade. Mas teve um aumento no teor de nitrogênio na planta. O que quer dizer isso? Uma primeira interpretação é que talvez o nitrogênio não seja o maior limitante. Tem outra coisa limitando mais. Porque se teve um aumento no teor, significa que a planta conseguiu absorver. Se ela não tivesse absorvido, não tinha tido aumento no teor. Então absorveu. Eu sei que o nitrogênio saiu do meu saco de adubo e entrou na planta. Mas também sei que ele entrou na planta, mas não aumentou a produtividade. Então, ou eu coloquei nitrogênio demais, pode ser. Ou faltou alguma outra coisa que permitiria a planta aproveitar esse nitrogênio em maior produção. Fósforo, potássio, água, sol, alguma outra coisa, capacidade genética da planta. Alguma coisa não permitiu. Mas eu já consigo saber, foi comparado. Não perdi o nitrogênio. Então, eu coloquei nitrogênio, não aumentou a produtividade, a cor continuou a mesma, o teor do nitrogênio mudou, o que aconteceu? Provavelmente perdeu tanto nitrogênio que não conseguiu afetar nenhuma dessas medidas. Agora o problema foi outro. Então, quando você analisa várias variáveis diferentes, escolhidas como uma lógica do trabalho, você consegue ver, tá? Não aconteceu isso, provavelmente em função desse caminho aqui. Ou aconteceu aquilo outro, provavelmente em função disso. Tá? Essa é a melhor parte e a parte mais difícil da pesquisa. Quem é que já leu um artigo científico? Lê. Vocês sabem que o artigo tem tipicamente 4 sessões. Introdução, 5 sessões. Introdução, material e métodos, resultados, discussão. Essas duas podem ser resultados de discussão ou podem ser separadas. E conclusões. Introdução. O que é que se sabe desse assunto? O que é que a literatura já sabe desse assunto? O que é que a literatura mostra que a gente não sabe ainda desse assunto? Material e métodos. Tudo que eu fiz. Não precisa dizer, eu peguei 10 gramas de solo, diluí. Não precisa dar a receita do bolo. Mas eu determinei fósforo de acordo com Melick segundo
bem, esse caminho está lógico. Tem via longa, usou ácido, usou latim, ficou fervendo depois disso. Aquilo. 50.000 pessoas já usaram esse caminho. Não sei o que isso aqui é. Queima seca, tranquilo, tem mais dinheiro, já tem equipamento, muito mais rápido, não precisa ficar mexendo com ácido, não tem risco de acidente. Beleza. Tá. Escreveu. Então, coletei amostras de 0 a 10 centímetros, de 10 a 20. Beleza. Ih, rapaz, só foi até 20 centímetros. O que é que aconteceu para baixo? Então já vai dizendo quais são os limitantes. Isso é a função da Tremetos. Permitir que outra equipe repita o seu experimento da mesma forma. Resultados. Mostrar o resultado. Isso foi significativo, teve esse efeito, teve aquele outro, não teve esse, minhas tabelas, minhas figuras são essas. Aí vem a parte mais bonita do artigo. Discussão. Discussão não quer dizer, eu encontrei isso e fulano encontrou aquilo. Isso é fofoca. Discussão com ar. É extremamente comum. Inclusive aqui nos publicados. Eu não vou nem falar na 10ª temporada da dissertação universitária, porque aí é dá de novo. Mas isso não é o que deveria ser. Eu encontrei isso por causa disso. O meu resultado foi diferente. E Silva et al. 2026 por conta disso aqui. Silva fez um trabalho no Amazonas com água saindo pelo ladrão, eu fiz um trabalho em Pernambuco lá. Por isso que. Mas o meu trabalho foi parecido com o Smith, que fez lá no Texas, que também era um ambiente quente e seco. Aí é que está a parte boa. E aí, com base nisso, você faz várias variáveis para conseguir entender o mecanismo por trás. Por que está acontecendo ou não está acontecendo? Essa é a base. E aí vem a última seção que não é a conclusão. Eu encontrei isso, encontrei aquilo, eu encontrei isso por conta dessa. Que é outra coisa chata para fazer de vez em quando. Mas novamente é o grande ganho. Você vai definir suas variáveis com base. O que é que se faz? O que é que eu sei? Quais são os mecanismos que eu acho que me representam? Porque esses mecanismos vão dizer o que é que tem. E também o que é que você tem disponível. Se você não tem acesso a uma determinada técnica, porque você não tem um parceiro, porque você não tem equipamento, porque você não tem um recurso para fazer aquela técnica, a ciência, você vai ter que usar outra coisa que permita chegar, ou talvez, em última instância, desistir de fazer aquela pesquisa. Se eu só posso fazer uma determinada pesquisa com um microscópio de força atômica, e vai ver quase no nível do. Não dá para fazer, eu não vou conseguir esse equipamento. Vai tratar de outra coisa. Ok, gente? E aí nós temos os princípios experimentais. Para que é que eles servem? Eles garantem a confiança dos dados do experimento ao permitir separar o que é o acaso do que não é o acaso, o que é o tratamento. Tem 3 princípios experimentais, somente 3 princípios experimentais. Repetição, casualização, controle local. Você sempre vai usar repetição e casualização. E você vai usar o controle local quando precisar usar o controle local. Precisar ir também. Às vezes você precisa e não pode,
mais frequentemente você não precisa. Repetição. Se eu medir uma coisa uma vez, eu fui uma vez daqui para Boa Viagem em 15 minutos. Além de eu ter estourado todos os sinais vermelhos do caminho e está realmente muito atrasado para o voo. Isso quer dizer que eu posso confiar que vou daqui para Boa Viagem em 15 minutos? Não, você não tem comparação. Como eu só tenho uma medida, o que é que aconteceu aqui? Primeiro, eu estourei tudo que podia estourar. Provavelmente foi o único que está em cima. Estava tudo livre, certo? E daqui para Boa Viagem, daqui para o aeroporto, são 10 km, né? Em 15 minutos, para mim é uma velocidade normal, mas para o trânsito, muitos sinais, muitas curvas, provavelmente deixei umas marcas no meio do caminho. Mas eu medi uma vez. Então eu não tenho como saber se é porque eu sou Ayrton Senna renascido ou se foi variação do acaso. Como eu me conheço e sei que não sou Ayrton Senna, foi uma baita variação do acaso. Mas se eu peço uma coisa uma vez, como é que eu vou conseguir saber o que é? Para medir a variação do acaso, eu preciso medir aquela coisa mais uma vez. Para ver a diferença entre as medições, que é o efeito do acaso. Por isso que a gente sempre precisa da repetição, porque a gente sabe que sempre vai ter variação do acaso. Tem um mínimo limitado ou quanto mais necessita? O mínimo absoluto é 2. Porque se você está vendo que 2 repetições, você não tem repetições. Certo? O certo mesmo seria 4. Não. Quanto mais, melhor. Agora vamos lá. Você tem 1000 tratamentos. Colocou 2 repetições. Você consegue ter uma medida da variação do acaso razoável. Apesar de só ter 2, como você tem 1000 tratamentos sendo medidos, você consegue ter uma boa confiança na variação do acaso. Você tinha 2 tratamentos e colocou 10 repetições. Onde é que você confia mais nos dados? 1000 com 2 ou 2 com 10? 1000 com 2. Porque 1000 vezes
sempre vão estar lá para poder crescer. Se melhorou. Se tem algum ganho naquilo que você está falando, seja produtividade, no caso da fala, talvez o melhoramento dele seja para ficar menos amargo. Então você tem que medir alguma coisa que vai dizer que aquela fala ou cozinha melhor, ou é mais uniforme, ou é coloração. Você tem que ter um padrão para comparar, que é o que a gente chama normalmente de controle. Cada um daqueles recortes, daqueles cruzamentos, é um tratamento. Porque você, Félix, acha que tem uma variação genética na fala. Porque se não tivesse variação genética na fala, você não ia estar fazendo tratamento. E vai encontrar materiais genéticos mais produtivos, ou mais resistentes, ou com gosto melhor, ou que cozinham mais rápido. Porque você tem informação da literatura, você sabe que você compra a fábrica, uma feira, tem fala de tudo, quanto é gente diferente. Uma cozinha em 15 minutos, outra leva 3 horas para cozinhar. Então você sabe, você tem razões para achar que tem uma variação genética. Pode ser que você tenha razões para achar que a produtividade da cana está sendo limitada pela falta de nitrogênio. Então, você vai colocar nitrogênio para fornecer. Você tem uma razão para isso, você vai atrás. Isso aí é o tratamento. Vai depender do que você está pensando. Ok? Então, você tem como calcular. Voltando para cá, se vocês acham que o material é homogêneo, varia pouco. Aquele exemplo que eu falei da floresta, lá do hemisfério norte, você precisa de mais ou menos repetições. Se tem baixa variação do acaso, você pode reduzir o número de repetições. Porque você já sabe que o acaso vai ser menos importante. Se você tem uma variabilidade do acaso maior, o que você tem que fazer? Aumentar a repetição. Se você quer encontrar a diferença entre um elefante e um boi, peso de elefante e peso de boi, você precisa de muitas repetições? Não. São tão diferentes. Tipo, nesse caso aqui, lá, um de cada você consegue ver quem é boi e quem é elefante. Você quer diferenciar no tamanho pastor alemão e pastor belga. Deixa eu trocar pastor alemão e pastor belga, porque eu acho que ninguém aqui conhece pastor belga. Bota um boxe aí. Diferença de pelagem, o pastor belga é um pouco menor, é pouca coisa. Vamos lá, o poodle e o ainda tá. Eu estou querendo a diferença melhor, estou querendo contar duas raças, o pequeno, o pastor alemão e o doberman. Shih Tzu. Todo mundo sabe quem é o Shih Tzu? Pastor alemão e doberman, todo mundo conhece a coisa. São raças com porte bem parecido. O doberman é um pouquinho mais lento que o pastor alemão, mas mesma faixa. Eu preciso de mais ou menos repetições de peso para dizer quem é o pastor e quem é o doberman. Mais, porque a diferença é pequena. Pode haver um Doberman um pouco mais avantajado. Ou o pastor alemão um pouquinho mais rápido. Então você precisa de ter mais pesos de pastores e de dobermans para conseguir. Ele desfila muito grande. Certo?
Você fez um experimento querendo encontrar a diferença de consumo de ração entre pastor alemão e Doberman com 4 cachorros. Então, mesmo que se você encontrar, vai ser apesar da confiança do experimento, porque a diferença é tão grande que com 4 cachorros você já conseguiu ver. O mais provável é que você não consiga diferenciar o pastor do Doberman, porque os dois comem mais ou menos a mesma coisa. Então, não é que você não sabe, com uma repetição pequena, eu não vi porque não tem diferença, ou eu não vi porque eu não tenho dado suficiente para ver se tivesse. Se você estiver comparando o consumo de ração de um chihuahua com um pastor alemão, beleza, com 2 cachorros de cada lado você já consegue fazer o experimento, porque o chihuahua pode estar morto à fome, mas não vai comer tanto quanto o pastor alemão. Não dá. O pastor alemão come o chihuahua por dia, em peso. Não estou dizendo que ele come o cachorro chihuahua, ele come o peso do cachorro chihuahua por dia. Tá ok? Primeira coisa, quanto varia? Segunda coisa, qual o tamanho da diferença que você tem alguma razão para achar que tem? Terceira coisa, confiança. Qual é a chance de estar errado que eu tenho que estou disposto a aceitar? Quanto maior a chance que eu tenho, eu aceito que posso errar, menos repetições eu preciso. Quanto mais confiança eu quero, mais repetições eu tenho que ter. Essas 3 coisas juntas vão definir o número de repetições que você vai adotar. Tá? Normalmente não calcula diretamente. Eu poderia calcular e dizer que eu preciso de 3,5 repetições, que evidentemente vai ser pago. Normalmente a gente não faz isso por quê? A gente não sabe qual vai ser a variação. Nem o tamanho da diferença. Então a gente termina indo com 3 ou 4 repetições que você viu quase do experimento. Mas tem como calcular. Basicamente, quanto mais repetições, melhor. Quanto mais repetições você fizer, mais confiança vai no trabalho. Agora vai ter custos. Então chega no ponto, você sai de 4 para 5 repetições, provavelmente não vai dar tempo. Você sai de 5 para 6, provavelmente você não tem um ganho de precisão no experimento que justifique o tempo a mais. Um outro conceito importante é que tem repetição e tem réplica. Os dois parecem ser a mesma coisa, mas não são. A repetição é sujeita à variação do atraso. A réplica não é sujeita à variação do atraso. Por exemplo, se eu for no campo e fizer uma amostra de solo, só aqui fora, aqui naquela área, aquele alagar ali junto à outra, tirar 10 amostras de solo e fizer o teu pH de cada uma das 10. Esses valores vão ser quais ou diferentes? Diferentes. Não é isso? Todo mundo concorda que vão ser diferentes. Agora eu fui lá e peguei essas mesmas 10 amostras, juntei tudo, misturei bem e tirei 2 medidas diferentes dela. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu tinha 10, fiz uma só, e dessa uma só eu tirei 2 amostras e fiz o pH. Esses 2 valores devem ser quais ou diferentes? É a diferença entre a réplica, esses 2 valores são réplicas, e a repetição. No experimento dessa réplica, qual vai ser um exemplo dela assim? O que acontece? Tem determinados métodos que têm alta variabilidade. O método já tem uma alta variabilidade. Se você fizer, por exemplo, a respiração do solo, ver quanto é que o solo emite gás carbônico por unidade de tempo, que é uma medida muito importante na atividade microbiana. Se tem bactéria, se tem fungo, está vivo, está respirando, está jogando carbono.
você pode usar a respiração microbiana como indicativo da atividade biológica do solo. Qual o problema? Se você olhar para o café, o esporte perdeu, mexe. Tem nada a ver com a respiração microbiana. Né? A porcaria do método varia muito. Então, o método do espírito, você muitas vezes usa réplicas para controlar a variação do método. Você tem diferentes amostras, cada amostra fazendo mais de uma medição para controlar a variação inerente ao método. Outras vezes você não tem muito o que fazer. Vocês estão com o Valdomiro, não é isso? Pergunte para ele, um dia desses, qual o custo de fazer o perfil. Estou só brincando, não precisa perguntar. Eu vou explicar já. O que é o perfil? O perfil é o que ele trabalha, basicamente. Ele faz classificação, ele faz classificação do solo. A gênese do solo, a gênese de mineralogia, para trabalhar com classificação. Então, o que é que ele faz? Vai no campo, seleciona, abre o buraco. Ele não foi seu aluno, não. Aluno da minha primeira turma. Vai no campo, abre um buraco com 2 metros, não, acho que é 1 metro, por 1 ou 2 metros, nesse outro sentido, até 2 metros para baixo. Tá? Vai fazer isso. Às vezes o buraco fica mais cheio, depois deixa uma mão lá dentro. Está usando rápido demais. Já deixa uma ele estava na terra de alguém, né? Mas está melhorando a fertilidade da área. É caro. É caro, é difícil. Então não dá para você sair abrindo trincheira a 3x4. O que é que ele faz? Mede mais de uma vez na mesma trincheira. São regras. Não estão representando a variação no campo, porque só tem uma trincheira, então a trincheira só pode representar aquele lugar que ele escolheu. Mas não é viável, não é possível você sair abrindo 10 trincheiras por hectare. Consegue? Seria melhor? Seria. Todo mundo que trabalha com essa área sabe que seria melhor. Agora, Mas a réplica é aceitável. na área de conhecimento dele, a réplica é aceitável porque é o que dá para fazer. Não é, eu não quero usar estatística porque não gosto da coisa. Mas me deu tanta raiva que eu nunca mais vou usar estatística. A área de conhecimento tem limitações práticas. E todo mundo que trabalha nessa área de conhecimento sabe dessa limitação prática. Você pode comprar tem um aparelhozinho nos Estados Unidos, na Europa, chama-se Bobcat. É um aparelho. É basicamente um mini bolsa que você bota em cima da caminhonete. Uma retroescavadeira. Você vai, se você usar um equipamento desse tipo, você consegue abrir mais, né? Porque vai dirigir com a caminhonete, chega lá, desce, abre o buraco, termina de medir as coisas, volta ao longo dela, deixa o buraco de volta. Tá faltando a luz. Vai ficar faltando a luz. Tanto é que vai acabar. Desaparecido. E dá para fazer mais, mas mesmo assim, nenhum proprietário vai gostar do segredo você sair abrindo um buraco desse tamanho a 3 e 4. 3 e 4. Vai afetar a área dele. Então, você tem limitações práticas. As limitações práticas podem ser modificadas por avanços tecnológicos. Ainda nessa área, o uso de um drone para tirar fotos aéreas na área ajuda a identificar melhor onde deve colocar, do que olhando do nível do chão. Então você consegue fazer coisas com tecnologia que permitem reduzir algumas coisas. Você vai
A repetição mede a variação do acaso, a réplica não mede a variação do acaso, mede a variação do procedimento. Muitas vezes você precisa, mas é bom saber que repetição é uma coisa, réplica é outra. Não dá para usar a réplica como se fosse repetição. Então a réplica é você fazer o mesmo método com o mesmo material para saber se o quanto difere. No caso da amostra solo junto que foi feita assim, então, por exemplo, o pH de uma nesse mesmo método, né? Com a mesma amostra, dá 7,1, outro dá 7,2, outro dá 7,1 de novo. Então tem esse grau de variação. Aí essa é a réplica. E a repetição seria fazer, por exemplo, o mesmo tratamento sem vezes diferentes. Vamos lá. Aquele experimento do campo. Cada ponto que eu coletei lá vai ter um pH diferente. Porque tem uma variação do acaso de um ponto para o outro. Isso é repetição. No caso do pH, se eu misturar bem aquelas 10 amostras, aí é um ponto que às vezes não fica tão bem misturado. Se você misturar bem as 10 amostras, você esperaria que ficasse tão homogêneo que se eu pedisse por 2 vezes o pH, algo fosse igual, ou o mais igual que o método permite. Se você está usando pH com 2 decimais, a última decimal que eu trago um pouquinho está no limite da sensibilidade do equipamento. Você não esperaria uma mudança maior que essa para um pouco de pH. Uma outra variável, a quantidade de biomassa microbiana que já tem uma variabilidade maior, talvez eu tenha resultados diferentes nas duas em função do método de produzir variação. Você está contando número de. Eu estou catando aqui um exemplo. Trocação por bandeira. Trocação por bandeira. Trocação por bandeira, você provavelmente vai ter só repetições. Vai ter regras. O tamanho da radícula e bandeja de brotação. O tamanho da raiz e bandeja de brotação. Você tem lá cada bandeja 100 centímetros. Só que você não quer medir todas as 100 centímetros. Você contou a percentagem de eliminação para 100 centímetros, mas talvez você só peça 10 alturas, 10 componentes de raiz, não tem muito tratamento, você não consegue medir os 100 todos. Então esses 10 são réplicas daquela repetição. São 10 valores que conjuntamente você vai usar para ter uma ideia do que está acontecendo na Eu repetição. defini aquela repetição. Aquela repetição. Então a coleta que você estava dando exemplo, as 10 coletas na mesma área é uma repetição só. Vai depender do que eu quero fazer. Se eu estiver falando da área como um todo, Cada coleta é uma repetição. se eu estou falando da área como um todo, as 10 são da mesma área e estão representando a mesma coisa. Mas se eu estiver interessado em diferenças entre os pontos, elas são repetições. Vão me dar uma ideia da variabilidade que existe naquela área. Ok? Tranquilo? Até aqui está tranquilo, gente? Repetição sempre tem. Mais melhor, mas mais caro. Então, pode não ser melhor na verdade. Você vai definir repetição em função da variação que você espera entre os seus tratamentos, da variação do acaso que você acha que tem e do grau de confiança que você quer ter. Mais confiança, mais repetições. Aceita que vai errar mais, menos confiança, menos repetições. Não adianta dizer eu não quero errar nunca, você vai errar. Sempre, qualquer acaso, você não tem a população, você só tem a amostra. Então você sempre está correndo o risco da amostra que deveria representar bem o que está acontecendo na população, mas representar também assim. Então sempre tem uma chance da sua amostra não representar e você tomar a decisão errada. Casualização, sorteio, aleatorização, randomização, é tudo a mesma coisa. Você quer ter um acaso único no experimento.
que eu acho. Está mais fácil. Coloca os 4 alunos do esporte. E a prova mais difícil, coloca os 4 alunos que torcem para algum outro. Se quer falar santa aí, não sei o que eu tava bem coberto. Eu vou conseguir separar o efeito da prova do efeito do time. Não vou conseguir. Se o time, por alguma razão, tiver um efeito acadêmico, eu não conseguiria ver qual é, mas pode ver, pode. O pior é que no momento está dando nem para dizer que não é. Pior é que nem isso está dando para dizer. Tudo bem que ele está sofrendo na Série A, né? É diferente de estar comemorando na Série A. Mas não sei, eu não lembro qual foi o que o Sport ganhou. Acho que foi no Retrô na primeira partida do sofri não. Foi lá na cara. Teve 15 minutos que ficou sofrido, depois saiu. Por sinal, só para esclarecer uma coisa. A última vez que eu fui no estádio de futebol foi em 1970 e qualquer coisa. Eu falo muito de futebol, mas é só para brincar mesmo. O único jogo do ano que eu fui, eu ia assim, rapaz. Tá complicado. Esse ano tá. O que vale é que ainda tem mais 33 rodadas, né? Mas aqui 45 pontos. 43 e faltando. Isso aí. Mas voltando para cá. Nesse cenário, eu tenho 4 torcedores do esporte, todos fazendo o mesmo tipo de prova. Como eu não fiz um sorteio, eu não tenho como separar o efeito da prova do efeito químico. Se eu tivesse feito um sorteio na turma geral, prova não teria como eu achar que o time que a pessoa torce está trazendo efeito na prova. O sorteio permite a independência. O tratamento de prova e o acaso químico. Está fazendo sentido para vocês? Pensando em agronomia, caso de vegetação. As vegetações não são 100% muito fortes. As nossas, em particular, estão muito longe disso aí. Você tem efeitos lá dentro. Sombreamento, telhado furado, bicho que passa, colega de laboratório, colega que está usando a vegetação, que está vai bater na planta, vai molhar a vegetação e acha que está molhando as plantas, o cara vem e joga água assim por cima só. Entendeu? Isso tudo causa variação. Se eu não fizer um sorteio, talvez algum tratamento fique numa posição que leva a vantagem ou desvantagem. O acaso pode favorecer ou desfavorecer. A função do sorteio é evitar que isso aconteça. Como qualquer tratamento pode ocupar qualquer posição, não tem mais uma ligação direta entre o tratamento e o acaso. Por isso que a gente sempre usa o sorteio. Como é que a gente faz o sorteio? Da forma que quiser, desde que seja honesto. E o que é que quer dizer com forma honesta ou desonesta? Se vocês pegarem um pedaço de papel como aquele ali, para fazer um sorteio, isso é um sorteio honesto ou desonesto? Os papéis vão estar todos com o mesmo nome, dobrados da mesma forma? Desonesto.
2. A única combinação que dá 2 é 1 e 1. É isso? A única combinação que dá 12 é 16. Então, o 1 e o 12 vão acontecer com menos frequência. O 6 vai ter muita coisa. Tem 1 e 5, 2 e 4, 3 e 3. O 7, 1 e 6, 2 e 5, 3 e 4. Vai ter uma combinação que tem a variável maior. Tem combinações que vão acontecer mais vezes. Então tem uma chance maior de sair primeiro. Não dá para usar, mas se você pegar um baralho, por exemplo, novamente o baralho honesto, para até 13 na verdade até 52 tratamentos. Um baralho honesto, você consegue fazer o sorteio perfeitamente obrigado. Até 52 tratamentos. Só é você definir. Aí tanto faz qual é. Ouro é primeiro, decorrer em copa, decorrer em. Então, ouro, de ás a rei, é de 1 a 13. Aí copa é 14 o ás e o rei 26. Espada e falso. Tem o sorteio, embaralhou bem. Tirou. Qualquer uma das 52 vai ter a mesma chance se tiver bem embaralhado. Isso aí. Então está no sorteio. Começa. Usar a loteria federal. É um sorteio honesto. A Mega Sena. Eu vou usar os últimos 10 anos da Mega Sena para ter número suficiente. É um sorteio honesto. Bingo. Aquele bingozinho de aquela bolinha de madeira que fica rodando. É honesto. Mais fácil do que isso tudo, Excel. Com aquela função que está ali. Igual aleatório. Que é o que eu uso quando eu faço o trabalho de vocês. Ok? Por sinal, o sorteio do Excel não é realmente aleatório. Mas é aleatório que chega para você usar o Excel. Muito mais fácil do que pegar um baralho, garantir que ficou bem sorteado, cara ou coroa, com moedas honestas. Certo? Só dá para fazer 2 tratamentos, aí vai dar uma mão de obra danada para fazer, mas etc. E aí vem o último. Controle local. Não é controle do local. Certo? O que é o controle local? É você reconhecer que existe uma variação no ambiente, portanto pré-existente, que não é uma variação do acaso. Ela não é uma variação do acaso, é uma variação do ambiente, não é uma variação que você está interessado, porque já existia lá, não é ligado ao tratamento, mas não é uma variação do acaso. Então você tem que garantir que todo mundo está submetido à mesma condição. Então você tem que garantir que todos os tratamentos vão ser aplicados nas diferentes condições. O primeiro exemplo, mais fácil de pensar. Alguém falou? Temperatura, mas eu ia pegar o mais fácil ainda. Horário de trânsito. Você está fazendo uma medição de economia de carro na cidade. Se você fizer essa medição às 7 horas da manhã, 6 horas da noite,
consumo vai ser mais alto do que se você fizer às 3 horas da manhã. Você sabe disso. Porque é lógico, se você está pegando engarrafamento, você vai consumir mais. Porque consumo de carro é quilômetro por litro. Mas é basicamente a função de quanto tempo o motor está ligado para percorrer o quilômetro. É isso? O principal controle é quanto tempo você gasta para fazer aquele quilômetro. Professor, uma dúvida que veio aqui. No experimento, tem que ter o controle, certo? Normalmente sim. Mas esse controle não vai entrar na estatística. Vai. Ele entra. Entra. Ele é um tratamento como outro qualquer. Certo? Por isso que ele não é algo imprescindível. O controle ou testemunha é um tratamento que você tem um interesse especial por alguma razão. Por exemplo, o exemplo que eu estava dando com ele do melhoramento da fala. O controle é uma variedade que todo mundo planta hoje. Você vai tratar ele exatamente da mesma forma todo mundo. Mas você quer ver, essas minhas variedades são melhores do que aquela? Ou pelo menos tão boas quanto aquela, com outra característica interessante? Se eu não tiver o controle do meu, eu não vou nem saber como é que aquela variedade atuaria nas condições daquele experimento. Então, tem que colocar ela nas condições dos países e ver o que acontece. Por exemplo, no experimento com doença, você vai inocular, por exemplo, um fungo desse tratamento, vai ter o controle. O controle não vai dar nada. O controle você espera que não tenha nada. Você espera. Mas pode ser que tenha uma contaminação. Se tiver uma contaminação, vai acontecer a coisa. Olha, eu já não sei mais Se for na inoculação ou do ambiente. do ambiente. Então, já tem uma primeira informação aqui. Segundo, você colocou, não teve a doença. A produtividade com as suas cepas de doença e sem doença foi igual. O que é que quer dizer isso? Ou as suas cepas não alteraram a produção, ou tem outro fator que está reduzindo o controle e não está fazendo com que o controle fique melhor do que a doença. Tá? Então, mais repetição do controle. Não, o controle vai ter tantas repetições quanto os demais tratamentos. Se você tem 4 repetições, você vai ter 4 passando do controle. Mas a função do controle é permitir ver o que aconteceria, nesse caso da doença, sem a doença. Você espera, você acha que as doenças vão produzir menos do que o controle. Se não produzirem menos do que o controle, significa que não é a doença que está causando a limitação. É outra coisa que está causando a limitação. Então, o fato de não ter efeito da doença, ou maior ou menor efeito da doença, não é o que eu achava que ia acontecer, não aconteceu. Mas se o momento perfeito, o controle seria zero. Ele seria quase praticamente tudo. Não, no ambiente perfeito, nesse caso de doença, um controle sendo a ausência da doença, você acredita que ele estaria acima do resto. Porque nesse caso é um controle positivo. Eu não ter a doença é uma coisa positiva. O controle pode ser negativo também. Bom, continuando com doenças, você está testando coisas para controlar a doença. Bactericidas. Então, ou fungicidas. Fungicida, para facilitar a vida. Você está usando fungicidas, você acha que vão matar o fungo. Mata o fungo, tem menos doença, mais produção. É o que você está achando que acontece. Então você precisa de 2 controles. Qual o primeiro? Plantas que em momento nenhum ficaram doentes. Você está controlando, garantindo que não tem doença nenhuma nessas plantas. Você não incorporou essa. Você espera, você acha que isso vai ser o melhor resultado possível. Outro, plantas que você inoculou, garantindo que estavam bem doentes. Teria uma chance alta para mim e não fez porra nenhuma. Que deve ser o pior resultado. É um controle negativo.
herbicida funcionar muito bem, o máximo que ele vai ficar normalmente seria igual ao que não tem por esse ponto. Então você consegue ver o controle, quando ele fala de tratamento, controle é isso. São pontos na escala para eu poder medir o efeito que realmente interessa. E aí, quantos são, quais vão ser, depende do seu trabalho. Você está estudando herbicidas, certo? Uma parcela de tratamento vai ser aparecer um pé de mato, eu vou lá e arranco a pinça. Na hora que começa a aparecer a folhazinha, eu vou lá e arranco a pinça. Eu garanto que a parcela vai ficar sem nada o tempo todo. Então não vou ter efeito nenhum de mato. Outro é, mexe o mato, começou, vai ser o pior efeito possível do mato. E aí você coloca os seus herbicidas e vê onde é que eles ficam. Tá? Agora, o controle local é outra história. O controle local é avaliar o ambiente do seu experimento antes do experimento. Para poder ver o que é que pode causar variação. Continuando com o exemplo do mapa. Eu vou no campo, eu vou fazer o experimento e vejo que tem quantidades diferentes de mapa. O mapa não está uniformemente distribuído. Eu vou testar herbicida. O que é que eu faço? Onde tem muito mato, eu coloco todo mundo. Todo mundo vai ser, todos os herbicidas e controles vão entrar onde tem muito mato. E também vão entrar onde tem pouco mato. A diferença entre essas áreas não vai afetar a diferença entre os herbicidas, já que todo mundo foi aplicado em outras condições. Ok? Isso é o controle local. Nem sempre a gente faz controle local. Por quê? Porque nem sempre precisa fazer. Se a área é toda homogênea, eu não preciso de controle local. Se a área é heterogênea, mas eu não consigo identificar como é essa heterogeneidade, eu não posso usar o controle local. Vocês são homogêneos. Nenhuma turma de nenhuma disciplina no mundo é. Eu sei disso antes, eu sei disso da turma de 27. A turma de 28 nem entrou na universidade ainda, eu sei que eles vão ser heterogêneos quando chegarem nessa disciplina. Todo mundo. Mas eu consigo diferenciar hoje vocês, ou a turma de 28, como vai ser o padrão de variação dela? Certo? Não. Pela cara? Pelo sexo? Pela altura? Pelo peso? Pelo time de futebol? E se pegar as anteriores, dá para saber uma média? Não. Olhando a turma só, não. Eu sei o passado. Eu poderia tentar fazer isso com base no desempenho acadêmico que vocês tiveram até hoje. Aí já dá para começar a ter uma ideia. Mas sem essas informações, só pelo fato que eu sei que são heterogêneos, nenhuma dessas características que eu conseguiria bater na sala e olhar vão me dizer o que é que eu devo esperar de desempenho acadêmico. Ao longo do semestre, aí sim, a gente já vai participar da aula, quem entrega os trabalhos, quem chega muito tarde, quem sai muito cedo, a gente vai começando a ter as ideias de coisas que provavelmente afetam o desempenho acadêmico. Mas hoje eu não tenho isso. Então eu não conseguiria dividir vocês em grupos que façam sentido. O controle local é reconhecer que existe a variação e dividir em grupos que sejam mais homogêneos dentro do grupo. E aqui nós temos um exemplo. Para quem não conhece a terminologia da zona da Mata Trancana, Chan, a base é a planície embaixo. E a Chan é o platô do morro. Então, nesse experimento, nós vamos sair da várzea
até a chão. E tem que usar a área toda, tá? Não adianta dizer só bota na vaga. Tem que usar a área toda. Isso é homogêneo? Você tem razões para esperar a diferença de produtividade, por exemplo, nessas áreas? Não a produtividade, mas a quantidade de água mesmo. Você deve ter mais água na vaga. Porque a água desce. Você deve ter uma fertilidade maior na vaga. Porque a água desce quando desceu levou azul, levou material orgânico. Sempre a base é mais produtiva. Na maioria dos casos, sim. Pode ser menos produtivo porque tem água demais. Sabe? Então, pode acontecer. Pensando no futuro como cana, nas nossas condições, certo? De modo geral, a base vai ser mais produtiva. Então, se eu colocar variedades de cana e uma variedade caiu mais na base do que na chão, ela produzir mais, quer dizer que ela é melhor? Ou simplesmente está caindo no ambiente melhor? Você não tem como separar. Você não tem como dizer que é porque caiu no ambiente melhor. Pode ser que ela seja melhor, mas também não tem como dizer que não é porque caiu no ambiente melhor. O que é que eu faço? Planto as variedades, nesse caso aí, no sentido vertical, todas as variedades na base, ou planto A pior na base. Se eu plantar pior na base, o que é que eu estou fazendo com esse sistema? Eu quero ver a diferença de variedade. Estou colocando a pior na melhor área. Eu vou ter o melhor resultado na pior. Então o que é que a gente faz? Nesse caso, Todas em todos os locais. todas em cada um dos locais. Então a forma de fazer isso é o quê? Eu faço um sorteio de todas na várzea. Aí eu garanti que toda a várzea está com todo mundo. Faço um sorteio de todas na parte baixa da ladeira. Não quer dizer que vai ser homogêneo dentro da várzea. A várzea não é homogênea, tem variação do acaso. Mas tem menos variação do acaso dentro da várzea do que da várzea das outras. Então a gente não está matando a variação do acaso, a gente está tentando reduzir. E aqui? Uma caracterização da rural. Com as temperaturas típicas da nossa alimentação. Infernal, muito quente, quente pra cacete. Muito quente, infernal de novo. Olha só aqui. Teve uma aluna, eu estava conversando com a outra vez, que a alimentação estava dando 60 graus. Entendi que é melhor mandar esperar no fogo. Só, melhor só. Eu falei 60, eu estou na luz, foi 60, mas foi 15 minutos dentro, 15 minutos fora, tomando muito cuidado, porque já teve caso de desmaio. Nesse caso, o que é que a gente faz? Ninguém tem que dizer qual é o ar-condicionado. Eu vou colocar tudo no meio. Se der para colocar tudo no meio, beleza. Mas se você precisar usar a casa de alimentação toda, o que é que você faz? Não completamente ao acaso. Todo mundo no infernal, muito quente. No quente. Não duas vezes. Aí é ímpar. Pode ser 2 vezes ou pode ser usando os 2 lados. Certo? Aí vai depender de como seja a situação. Mas o ponto é, se eu reconheço que existe uma variação, eu vou garantir em cada sessão. E aqui? Mesma coisa, só que o que é que eu estou querendo mostrar aqui? O controle local não precisa ser uma coisa bonitinha, quadradinho, uma linhazinha, uma reta, horizontal ou vertical. Você quer que seja homogêneo. Então, nesse caso, o controle local vai ser a variação do solo. Vai ter um pedaço assim, outro pedaço assado e um pedaço que é o V, de cabeça para baixo. O que interessa é, dentro da área, o mais homogêneo possível.
Mais alguns exemplos. Você não consegue fazer o experimento todo de uma vez. Por quê? Porque é grande demais ou porque você tem pouco material. O que é que você faz? Faz uma parte e depois a outra. Mas mesmo que isso seja no laboratório, que as condições são teoricamente mais homogêneas possível, você fazendo agora em início de maio, uma rodada, e a outra rodada no meio de maio, você está replicando a bactéria diferentemente, está preparando o meio, a eletricidade variando. Isso tudo pode causar variação. Você tem razões lógicas para achar que isso causa variações. Então não dá para fazer um sorteio sem levar isso em consideração. Faço todo mundo agora no início de maio, quando terminar, faço todo mundo de novo. Apesar de ser um ambiente teoricamente homogêneo. Você está fazendo medidas que variam muito em função do avaliador. Vocês fizeram química. Vocês fizeram prática de química, não foi? Quando foram fazer a titulação por colorimetria, os resultados eram iguais? Não, deu errado. E aquela pessoa com uma visão muito boa que toda meio pensava que ia mudar de cor, a pessoa já mudou de cor. E tinha um cego para cores como eu, que somente via que tinha mudado de cor 15 gotas depois. Isso vai fazer uma variação no resultado. Então, nesse caso, você controla o quê? O avaliador. O mesmo avaliador vai ter que medir pelo menos um tratamento, todas as repetições, um conjunto de tratamentos. Você está trabalhando com animais, qualquer animal que o peso vai afetar, a raça vai afetar, a idade do animal vai afetar, o sexo do animal pode afetar. Se você tem uma bala de gato e animais, literalmente uma bala de gato, você vai precisar controlar aquilo ali. Animais com a mesma idade, para todos os tratamentos. Animais da mesma raça, para todos os tratamentos. Não pode misturar raça, idade, tamanho, como se não fosse afetar o consumo do animal, por exemplo. Você sabe que vai afetar. Um boi come mais que o bezerro. Aí você trata boi e bezerro como igual, lógico que vai afetar. Formações, idades, pesos, altura, sexo, qualquer coisa que afete. O sexo de um aluno afeta o desempenho acadêmico dele em estatística aplicada? Não. Mas o sexo do aluno afeta o desempenho dele em educação física. Se você estiver estudando método de treinamento para ganho de peso, ganho de massa muscular, o sexo vai afetar. É biologia. Testosterona. Então eu tenho que levar isso em consideração. Se eu estou fazendo treinamento para corrida, pessoas do meu tipo físico vão se lascar no treinamento. Não ter um ganho menor, magrelo. O magrelo bateu bem, está ajudando. Está não ajuda. Treinamento de técnica para fazer enterrado de basquete. No bom português, Deus. Em compensação, algumas pessoas da sala é um trabalho um pouquinho mais fácil. Treinamento de ginástica artística. Ele está lascado. Sai da frente. São coisas que vão afetar, dependendo do que seja. Treinamento de xadrez, nada disso afeta. Então, o que vai afetar depende do que você está estudando. Você tem que saber o que é que você está estudando. Qualquer coisa que introduza uma variação importante e reconhecível. Tudo isso deve ser controlado. Ok? Tranquilo, gente? Então, por hoje, a aula acabou.